Uma vez um rei de um país não muito distante reuniu os sábios de sua corte e disse-lhes: mandei fazer um precioso anel com um diamante por um dos melhores ourives da região. Quero guardar ocultas dentro do anel algumas palavras que possam me ajudar nos momentos difíceis, uma mensagem à qual eu possa recorrer em momentos de total desespero. Gostaria que essa mensagem também ajudasse no futuro meus herdeiros e os filhos dos meus herdeiros. Tem que ser pequena, de forma que caiba abaixo do diamante do meu anel. Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios eruditos, que poderiam ter escrito grandes tratados, mas pensar em uma mensagem que contivesse 2 ou 3 palavras e coubesse abaixo um diamante de um anel era muito difícil. No entanto, eles pensaram e buscaram em seus livros de filosofia por muitas horas, sem encontrar nada que se ajustasse aos desejos do poderoso rei. O rei tinha um servo muito querido, que havia sido também servo de seu pai, e cuidou dele quando sua mãe morreu. Esse homem era tratado como família e desfrutava do respeito de todos. O rei, por esses motivos, também o consultou. O servo disse: não sou um sábio, nem um erudito, nem um acadêmico, mas conheço a mensagem. Como você sabe? Perguntou o rei. Durante minha longa vida no palácio, encontrei todo tipo de pessoa. Em uma ocasião conheci um mestre. Ele era um convidado de seu pai e eu estava a seu serviço. Quando ele partiu, eu o acompanhei até a porta para me despedir, e como gesto de agradecimento, ele me deu esta mensagem. Nesse momento, o ancião escreveu uma mensagem em um papel diminuto, dobrou-o e entregou-o ao rei. Não o leia, disse o servo. Mantenha-o guardado no anel. Abra-o somente quando não encontrar uma saída em uma situação. Esse momento não demorou a chegar. O país foi invadido e o reino do rei foi ameaçado. Ele estava fugindo a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Ele estava sozinho, e os perseguidores eram numerosos. Em certo momento ele chegou a um lugar onde o caminho terminava, e diante dele havia um precipício e um vale profundo. Cair nele seria fatal. Ele não podia voltar porque o inimigo bloqueava o caminho. Ele podia ouvir o galope dos cavalos, as vozes. A proximidade do inimigo era evidente. Foi então que ele se lembrou do anel, tirou o papel, abriu-o e encontrou uma pequena mensagem tremendamente valiosa para aquele momento. Simplesmente dizia: isso também passará. Naquele momento ele se deu conta de que um grande silêncio pairava sobre ele. Os inimigos que o perseguiam deviam ter se perdido na floresta ou ter tomado o caminho errado. Mas a verdade é que ele estava cercado por um imenso silêncio. Já não se ouvia o galope dos cavalos. O rei sentiu-se profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido. Aquelas palavras haviam sido milagrosas. Ele dobrou o papel, guardou-o novamente no anel, reuniu seu exército novamente e reconquistou seu reinado. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade, com música e dança. O rei sentia-se muito orgulhoso de si mesmo. Nesse momento, novamente o ancião estava ao seu lado e disse: apreciado rei, chegou o momento de você ler novamente a mensagem do anel. O que você quer dizer? Perguntou o rei. Agora estou vivendo uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram meu retorno. Vencemos o inimigo. Escute, disse o ancião. Essa mensagem não é apenas para situações desesperadas. Também é para situações prazerosas. Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas quando você é o último, mas também quando é o primeiro. O rei abriu o anel e leu a mensagem. Isso também passará. Novamente ele sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio no meio da multidão que celebrava e dançava. Mas o orgulho, o ego, tinham desaparecido. O rei finalmente pôde compreender completamente a mensagem. O mal era tão transitório quanto o bem. Então o ancião disse: lembre-se de que tudo passa. Nenhum acontecimento nem nenhuma emoção são permanentes, assim como o dia e a noite. Há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, porque são a própria natureza das coisas. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9.